Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre escravidão e resistência no Brasil. Vamos lá? Vamos entender primeiro a questão do tráfico de escravos, né? Na Europa, portugueses, foram os primeiros a realizar o comércio de escravos africanos através do Oceano Atlântico. Os portugueses dominaram muitas regiões no litoral africano desde o século XV. Muitas feitorias, e alianças com soberanos locais, A gente tinha a questão do comércio triangular, A questão Portugal, o comércio local e a área de exportação, onde seriam recebidos, essa mercadoria que eram os escravos. Os navios europeus, levavam, mercadorias da colônia e da metrópole para a África, tecidos, aguardente, armas e tabaco, que eram trocados, no primeiro momento, por essas peças, humanas escravizadas. No Brasil, esses escravizados eram transportados até a América, onde eles eram vendidos para os colonos. A estimativa, variam de 10 a 20 milhões de escravizados. A escravidão no Brasil atendia a demanda dos portugueses por trabalhadores braçais, tipo de trabalho que os portugueses desprezavam, ali entre os séculos XV e XVII, a questão do trabalho está relacionada principalmente, com um lugar mais baixo na sociedade, e esses escravos, eles vinham para ocupar, esse trabalho nas roças, a questão da monocultura, a gente tem dos ciclos econômicos ali, principalmente o plantio da cana-de-açúcar. A princípio, essa relação de trabalho, utilizada pelos portugueses, foi a do escambo, com os indígenas, mas logo, eles optaram por implantar a escravidão, africana. Não houve uma aceitação por parte dos indígenas, em relação ao trabalho escravo. Então, eles se embrenhavam na mata, eles resistiam, várias tribos eram hostis, espantavam, o colonizador da sua região e acabavam se interiorizando mais. A escravidão no Brasil, ela foi tão cruel e a quantidade, de africanos que foram trazidos durante 3 séculos foi tão grande que a imagem do trabalhador escravo em nosso país associou-se com a cor da pele, do africano. Um sintoma, que fica evidente no racismo, que estava por trás da instituição da escravidão em nosso país. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550 e foram trazidos por meio do tráfico negreiro, um negócio, que fez fortunas ao longo de 3 séculos. Os portugueses tinham feitorias instaladas na costa africana. Desde o século XV e desde então mantinham essas relações comerciais com os reinos africanos, dos quais, incluía a compra de escravos. Esses escravos, eram ali principalmente escravos de guerra, existia ali uma guerra entre as nações locais e esses vencidos de guerra eram vendidos como escravos. À medida que a colonização do Brasil se desenvolveu, a necessidade por trabalhadores era tão grande que fez esse comércio, que ele prosperasse em uma larga escala, O sucesso do tráfico negreiro está relacionado, dessa forma, com a necessidade da colônia por trabalhadores. E esse negócio foi altamente lucrativo para os traficantes, assim como para a coroa portuguesa, A mão de obra barata, Ao longo dos 300 anos de existência do tráfico negreiro, cerca de 4,8 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, o que significa que o nosso país foi o país que mais recebeu africanos para serem escravizados ao longo de 3 séculos em todo o continente americano. Os principais portos de saída, a gente tem aí Cabo Verde, São Jorge da Mina, Angola e Moçambique. Os portos de chegada principais: do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís, que eram justamente as áreas que mais produziam aí os produtos, para exportação, a cana-de-açúcar, depois o café. Observem aí uma representação do navio negreiro e percebam a crueldade, com que esses seres humanos eram tratados. A gente tem aí no navio, vocês percebam aí na imagem que grande parte era usado, para os tonéis de água e mantimentos. E essa pequena parte, essa pequena linha aí, onde a seta aqui do lado direito aponta,
é o lugar reservado às pessoas escravizadas. Numa outra representação aqui do navio negreiro, a gente pode perceber, né, como é que esse transporte era feito de forma cruel e desumana. A gente tem aí, né, o navio negreiro, né, uma pintura do Cândido Portinari de 1950 que representa bem esse transporte. Como resistência à escravidão, claro, né, que esses negros que vinham escravizados, né, tinham mecanismos de resistência. A gente tem aí a Revolta das Carrancas, né, no sul de Minas Gerais, em 1833, nas fazendas de Campo Alegre e Bela Cruz, né, da família Junqueira. Essa resistência à escravidão. O abolicionismo, né, o movimento abolicionista, ele ganha força em nosso país a partir da década de 1870. Mas um ponto de partida importante a ser considerado, né, foi a proibição do tráfico negreiro, né, que aconteceu aí por meio da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. E com essa lei cortava, né, a fonte que renovava os números de escravos do território brasileiro. Essa lei foi assinada, né, por uma questão de pressão da Inglaterra, né, que era um dos principais parceiros comerciais brasileiros, da coroa brasileira, e percebam, né, que a Inglaterra estava num outro momento, né, um momento de revolução industrial. Se você perceber que o escravo não consome, a gente tem aí uma pressão enorme, né? Essas leis, a gente inclusive tem aquela expressão, né, para inglês ver, porque ela na prática não acabava, né, funcionando bem. Então a gente tem aí a força do abolicionismo, né, em nosso país, e apresentou-se, né, de diversas maneiras. Associações abolicionistas que surgiram aos montes, né, no país, conferências, né, foram organizadas, eventos públicos realizados, né, levantavam-se fundos para pagar a alforria de escravos, advogados passaram a atuar efetivamente contra os senhores de escravos, jornalistas publicavam textos defendendo a abolição e populares, né, abrigavam escravos fugidos em suas casas. Esses escravos também atuavam, né, na desestabilização da escravidão e realizavam fugas, né, em massa ou fugas individuais. Eles formavam quilombos, né, que se tornaram, né, os grandes centros, né, redutos de resistência. Organizavam revoltas, né, que resultavam na morte de seus senhores e etc. A década de 1880 registrou, né, inúmeros casos de revoltas e fugas de escravos. Os escravizados, né, foram aqueles que mais desejavam sua liberdade. Então, assim, resistiam à escravidão, né, desobedecendo seus senhores, né, revoltando-se contra os abusos dos senhores, fugindo e formando os quilombos. A violência contra si mesmo, né, era uma forma de resistência, né. Abortos, suicídios, né, envenenamento ou enforcamento, né, eram ali também uma forma de resistência. Fugas individuais e coletivas, né, indo para cidades ou com a formação dos quilombos. A formação de irmandades, né, manutenção de práticas religiosas e festejos, né, a gente tem aí algumas irmandades, né, por exemplo, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né, que forneciam apoio, né, um alívio religioso, assim como também uma forma de apoio em relação ao sepultamento, né, que era uma forma de apoiar, né, essa resistência. O confronto contra senhores ou feitores, né, o boicote aos trabalhos, né, a sabotagem na produção, né, quebrando ferramentas, incendiando a plantação, né, interferindo negativamente em negociações, todas essas eram formas de resistência. A resistência quilombola, a gente tem aí a palavra de origem quimbundo, né, que faz referência à união, né, o acampamento, fortaleza, povoação, né, o aquilombamento, né, o ajuntamento dessas pessoas. Não foi um fenômeno exclusivo aqui na América Portuguesa, né, estava situado sempre em locais de difícil acesso, né, para que, é claro, né, ficassem bem escondidos, né, e fosse fácil, né, montar uma defesa. Eles sobreviviam das atividades, né, como agricultura, mineração, caça, criação de animais e comércio, né, que eram montados ali internamente. As alianças clandestinas, né, com povoados próximos, né, e, né, foram marcados aí por muitas expedições militares, né, para destruir esses quilombos. A gente tem aí o quilombo de Palmares, né, como o expoente mais famoso aí no Brasil. Falando ainda do movimento abolicionista, né, a gente tem ali esse movimento de caráter social que lutou pelo fim da escravidão, né, e atuou de maneira
escrita, né, através de panfletos, charges, né, publicados nos jornais de época, e prática, né, com passeatas, comícios movimentados, né, pessoas de diversas etnias, inclusive brancos, participavam desse movimento. Entre os abolicionistas mais conhecidos, a gente tem aí o André Rebouças, né, o José do Patrocínio, o Joaquim Aurélio Barreto Nabuco, né, de Araújo, e também o advogado Luiz Gama, né, que são grandes expoentes do movimento abolicionista brasileiro. A resistência dos escravizados, né, o movimento social abolicionista, a Inglaterra, né, como eu citei, né, a pressão da Inglaterra pelo fim da escravidão, e ainda os setores militares, né, apoiavam aí o fim dessa escravidão no Brasil. É importante ressaltar que o Brasil é o último país, né, a decretar o fim da escravidão. E que só foi possível, né, graças a essa questão, né, desse boicote, desse engajamento do movimento abolicionista. A gente observa aí algumas leis abolicionistas, né, que também contribuíram ali corroboraram aí com a Eusébio de Queiroz, né. A gente tem a lei do ventre livre, né, que dizia que os escravos nascidos, né, a partir de 1871 já nasciam livres. A lei dos sexagenários, né, de 1885, né, que declarava ali que os escravos, né, a partir de 60 anos eram livres, né. Essa lei, ela gera muitas críticas, né, porque a vida útil dos escravos, né, dificilmente chegava ali aos 60 anos, né. E por fim, né, a Lei Áurea, que é a lei que abole a escravidão no Brasil, que foi assinada aí pela princesa Isabel. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. A viagem das praias da África Ocidental para o Brasil durava de 30 a 45 dias, conforme o lugar de partida e de chegada. As condições da viagem eram péssimas, a comida era pouca e de má qualidade. Em razão disso, os navios de transporte de pessoas escravizadas eram conhecidos como: letra A, tumbeiro, letra B, caixotes, letra C, sarcófagos ou letra D, cargueiros. A resposta certa é tumbeiro, né? Eles eram conhecidos, né, como tumbas ambulantes, né? Os navios negreiros eram uma forma cruel, né, de transporte, né? Muitas mortes, né, no transporte da África para o Brasil aconteciam, né? Foram feitos vários poemas, né? O navio negreiro, né, mais famoso aí de Castro Alves, que acabavam denunciando, né, esse horror. Considerando as leis abolicionistas, analise a alternativa correta. Letra A. A Lei Áurea estabeleceu o fim do tráfico de escravizados. Letra B. A Lei do Sexagenário libertava os escravizados nascidos somente em 1860. Letra C. A Lei Eusébio de Queiroz decretou a libertação dos escravizados acima dos 60 anos. Ou letra D. A Lei do Ventre Livre atendeu ainda que com ressalvas crianças e jovens. Pensando um pouco na resposta, a resposta correta é a letra D, né? A Lei do Ventre Livre atendeu ainda, né, que com ressalvas crianças e jovens. Quando a gente fala com ressalvas, né, um bebê humano, é impossível que ele se desenvolva sozinho. Então ele necessita exclusivamente da sua mãe nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, para sobreviver. Então essa lei, ela não fazia muito sentido, né? A criança escravizada nascia livre, mas até que ele tomasse consciência, até que ele se libertasse ali, até que ele saísse ali da barra da saia da sua mãe, que ainda era escrava, para viver em sua liberdade, ele estava praticamente na vida adulta. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!